Irmãos queridos, boa noite, graça e paz. Hoje é o dia do Senhor, o dia, como diziam os puritanos, o dia da feira da alma. E eu te convido, sem delongas, a olharmos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e voltarmos a atenção para o verso de número 33. Nós já consideramos os versos 31, 32 e também o 33 e 34. Mas há uma palavra declarada aqui por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no verso de número 33, que demanda cuidado. E nós não podemos, meus irmãos, deixá-la de lado. E esta palavra é Deus quem os justifica. Temos aqui, meus irmãos queridos, uma visão privilegiada da obra de Deus na nossa redenção, da obra de Deus na salvação dos pecadores. E Paulo nos concede este privilégio. Na verdade, o Espírito Santo de Deus nos coloca agora sobre os ombros de Paulo, este gigante, para que possamos então ter uma visão panorâmica, uma visão assim altaneira da obra redentora de Deus em prol de pecadores. Os puritanos diziam que Paulo, desde o capítulo 1 de Romanos, ele vem construindo degraus para que a gente contemple mais e mais de forma clara a salvação ou a obra redentora de Deus, do amor de Deus para com pecadores. E o versículo de número 33, esta declaração é Deus quem os justifica, não só é uma palavra vibrante, uma expressão vibrante do apóstolo Paulo, mas também diz respeito à minha e à sua segurança. A segurança do crente em Jesus Cristo está aqui estabelecida. Fomos justificados por Deus. Nós poderíamos dizer, aleluia, louvado seja Deus. Mas ao mesmo tempo isto nos faz tremer, porque aqui está estabelecido por Paulo também um dilema, não um problema. Problema você resolve, mas dilema é algo insolúvel, é algo que nos choca. Aqui nós encontramos o fundamento dos fundamentos, aquilo que todos os teólogos chamam de a acrópole da fé, a passagem central ou pivotal, a mais importante, como o próprio reformador Martinho Lutero bem observou, que a igreja ou ela se apoia nesta doutrina da justificação pela fé, ou ela se esboroa. Há palavras, meus irmãos queridos, que sem sombra de dúvida deveriam causar em nós uma só atitude, aquela que nós encontramos em Jó, que é a atitude do silêncio, de pôr a mão na nossa boca, de calarmos diante de Deus, ou como Abacuque, de ficarmos mesmo silentes na presença de Deus, aguardando a salvação. Visto, meus irmãos queridos, que o trono de Deus agora mesmo exige justiça, então eis aqui o dilema estabelecido pela própria Escritura. Lembra do sábio Salomão, no seu livro de Provérbios, capítulo 17, o verso de número 15, Salomão diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abominável são para o Senhor, tanto um como o outro. Isto implica, meus irmãos queridos, que se Deus é Deus e Ele é, então este fundamento estabelecido por Deus jamais pode ser removido e jamais será removido. Se Deus é Deus e Ele é, Ele tem que ser justo. Deus não deve misericórdia e graça a nós, senão misericórdia e graça não seriam misericórdia e graça. Aprove a Deus ter misericórdia, aprove a Deus ser gracioso, mas Deus é em sua essência justo.
e se ele é justo, ele não pode perdoar pecadores. Preste atenção neste dilema que Paulo, inspirado pelo próprio Deus, aqui estabelece. Se este fundamento, meus irmãos queridos, posto por Deus, se romper, o caos se estabeleceria. Deus justifica o injusto, Deus justifica o perverso. Preste atenção, meu irmão. Imagine agora mesmo um bandido, um criminoso adentrando a sua casa, abusando da sua família e matando-a. E depois, perante um tribunal, perante um juiz, sendo absolvido. Visto que o juiz que o absolveu é bondoso e misericordioso, você recorreria a todas as instâncias, você iria ao Supremo Tribunal Federal, porque esse juiz seria mais abominável do que o abominável do assassino. Os juízes devem ser justos e fazer justiça. E Deus, meus irmãos, o Deus da Escritura, Ele é bom e justo. E se Ele não condenar o ímpio, se Ele não condenar o injusto, Ele não é bom nem justo. Se Deus, meus irmãos, não nos julgasse corretamente, não haveria equidade em seu cetro. Salmo 45, verso de número 6. Por isso Jesus veio, por isso o Evangelho é chocante, é loucura para os que se perdem, porque Jesus é a justiça de Deus. Jesus teve, meus irmãos queridos, que vir para solucionar este dilema. Pelo menos, meus irmãos queridos, Deus arrumou em si mesmo maneiras de equacionar, de solucionar aquilo que para nós é insolúvel. Deus agora imputa em nós a justiça de Jesus Cristo. Ele, Jesus, é a justiça de Deus. Romanos capítulo de número 3, o verso de número 24 e o verso de número 25, Paulo expõe esta verdade para nós. Romanos 3, 24, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Preste atenção nesta palavra novamente, justificados. É um veredicto, é um ato forense, é uma declaração judicial. Você e eu, nós, crentes em Jesus Cristo, fomos declarados justos por Deus, o Pai, não feitos justos. Permanecemos, meus irmãos, ainda inclinados para o pecado. O orgulho será o nosso velho companheiro até a morte, até a sepultura, mas aos olhos de Deus somos declarados justos. Esse veredicto inclui perdão da culpa e imputação da justiça, ou seja, Deus, o Pai, nos reveste com a justiça de Deus, Filho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. Este veredicto procedente da boca de Deus é final e irreversível. Basta ler Romanos 8, versículo 1. Não há, pois, nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este veredicto que procede da boca de Deus é iniciativa, é misericórdia de Deus. Leia Romanos capítulo 9. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus tem compaixão de quem Ele quer. É este veredicto concedido mediante, diz o verso 24 de Romanos 3, mediante redenção que há em Cristo Jesus. Esta palavra vem do antigo mercado de escravos. Fomos comprados, meus irmãos, fomos redimidos, comprados não por dinheiro, não por preço,
mas pelo sangue como que de cordeiro sem mácula. Leia a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de número 17 a 21. Deus Pai pagou a si mesmo para satisfazer a si mesmo, nada de diabo. Leia Romanos 5, versículo de número 9. Nós não fomos salvos do inferno para o céu e nem do diabo para Deus, nós fomos salvos de Deus para Deus, justificados. É Deus quem nos justifica. E o verso 25 de Romanos 3, Paulo nos apresenta esta gema a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Observe, meus irmãos, igreja amada, que Deus expôs publicamente, visivelmente, seu Filho bendito no Calvário, na cruz, tosca e rude. Preste bem atenção, igreja, nesta noite, deste dia do Senhor. Não é o sacrifício de Jesus que fez com que Deus te amasse. Pelo contrário, foi o amor de Deus por você que o levou a dar o seu único e precioso Filho na cruz do Calvário por você. Paulo diz isto: no seu sangue, Deus propôs isso no seu sangue como propiciação. Essa expressão, ela é uma expressão veterotestamentária. A propiciação nos faz lembrar do tabernáculo, nos faz lembrar daquela mobília santa que se encontrava no Santo dos Santos, aquela tampa daquela caixa ou daquela arca da aliança ou do concerto. A ideia aqui levantada pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é a ideia de conciliação ou de satisfação. Neste caso, a morte cruel de Jesus Cristo na cruz do Calvário satisfez a santidade ofendida e a ira santa de Deus contra o pecado. Lembrando, meus irmãos, que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não resolveram os nossos pecados, eles suspendiam a ira de Deus, mas não satisfaziam a ira de Deus. Por isso, Isaías 53, nós temos aquele cântico do Pai sobre o Filho, o cântico do servo sofredor, que descreve a sua execução. Ele, Jesus, morreu como réu de pena, vicariamente, o nosso substituto, o nosso vicário. Meus irmãos queridos, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o meio de nós agora estarmos em comunhão restabelecida com Deus Pai. Na manjedoura, Jesus se identificou comigo e com você, ele se tornou um homem, mas na cruz do Calvário, ele substitui homens pecadores eleitos por Deus. É Deus quem os justifica. Quem o condenou, quem condenou a Jesus Cristo não foi a justiça legal, não foi a justiça proposta pelos romanos, não foi o lavar de mãos de Pôncio Pilatos, não. Quem o condenou foi a justiça divina. Expiação tem como alvo o pecador, o pecado, o ofensor, mas a propiciação, a quem Deus propôs no seu sangue, tem como alvo o próprio Deus. Lucas 18, 13, lembra do publicano quando ele diz: "Se propício a mim, pecador". Concluindo, meus irmãos queridos, na noite deste dia, o que é ser salvo? Ser salvo é termos Cristo. Ser salvo é termos Jesus, é confiarmos nele, é crermos nele. Isto não depende de você, é Deus quem te justifica. É a justiça de Cristo agora imputada a você, ou seja, creditada a você. É sermos justificados por Deus. Isto é salvação. Não é desfilarmos de carro novo, não é gozarmos de bons empregos, de bons salários. Não! Ser salvos, meus irmãos, é termos perante Deus
a justiça de Cristo sobre nós. A justificação não produz nenhuma mudança factual em nós. Ainda lutamos com as nossas tentações, ainda lutamos para mortificar a nossa carne. Não é algo resultante de alguma coisa que você faz. Antes, salvação é algo que é feito para você, em você. Você se torna justo no sentido de que Deus te considera agora justo e te proclama justo. Isso é um consolo deveras inimaginável. Bendito Deus que nos justifica. Aos olhos de Deus, meu irmão, minha irmã, agora mesmo, neste exato momento, você é visto como um justo em Jesus Cristo. É impróprio, portanto, dizer que Deus, o Pai, está irado contra um de seus eleitos. Como você é salvo? Paulo explica para nós que é gratuitamente, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Você que tem confiado em si mesmo, você que tem confiado até mesmo na sua igreja, na sua profissão de fé, você que tem confiado no seu líder espiritual, na sua filiação, na sua oração, meus irmãos queridos, àquele a quem temos desafiado, desobedecido, ofendido diariamente, aquele a quem nós temos cometido pecado, Ele é quem concede gratuitamente a sua graça, é Deus quem nos justifica. Como podemos ser salvos? Em Cristo. Corra para Cristo agora mesmo, fuja do seu pecado, fuja da hediondez, fuja da letargia, corra para Cristo, se esconda sobre a sombra do Altíssimo. Não é por causa da sua justiça que você é salvo, não é por causa da sua oração, você não está entregue aí no rodopio da sorte, bem me quer, mal me quer, não, você não é salvo vindo à frente, levantando a sua mão, fazendo uma oraçãozinha, não, você é salvo por causa de Jesus e isto é efetivo. Salvação não é uma oportunidade. Se Deus é quem nos justifica, meus irmãos, quem nos condenará? É por causa de Jesus, não é por aceitarmos Jesus, mas é porque Ele, o Pai, nos aceitou em Cristo Jesus. Eu termino trazendo à minha memória a oração que Lutero fez perante Cristo, perante a obra de Deus através de Jesus Cristo. Lembrando que Lutero, meus irmãos, encontrou ou foi encontrado pela graça estudando a carta de Paulo aos Romanos. E Lutero orou assim: Senhor Jesus, eu sou o teu pecado, tu és a minha justiça. Tu tomaste o que era meu e me deu o que era teu. O que não foste, te fizeste, para que eu fosse o que eu nunca fui. Jesus, das maravilhas, é sempre o maior. Um beijo no seu coração, uma abençoada semana e que o Senhor Jesus Cristo cresça na sua vida e que você diminua. É Deus quem te justifica. Bondade, com voz de júbilo, vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas
forças nos grandes perigos. Ele o salvou por teu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior.